Palavra de Deus, Romanos capítulo 12. Glória a Jesus. Deu uma chuvinha boa, né? A terra agradece. Romanos capítulo 12, versículo 3, diz assim. Romanos 12, eu estou usando a NA, está tudo certo. Diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Aleluia. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja de dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside com cuidado, o que exercita a misericórdia com alegria. Glória a Deus. Você pode dar um brado de aleluia? Aleluia. Glória a Jesus. O versículo 3 que nós lemos, nós somos exortados a sermos humildes. A palavra que temperança, domínio próprio, são pessoas mansas, são pessoas humildes. E é isso que nós vamos aprofundar aqui nessa noite. Porque pela graça que me é dada, Paulo está falando da capacidade que Deus deu a ele. Ele não está falando por conta própria ou com base na sua sabedoria, mas debaixo da graça. E ele fala: eu digo a cada um dentre vós que saiba mais, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Paulo revela que Deus, ele deu uma medida de fé a cada um. É muito comum a gente pensar que não temos fé suficiente, mas a Bíblia fala que Deus, ele repartiu uma medida de fé. Bata no seu peito e fala assim: há uma medida de fé que Deus colocou dentro de mim. Vai falar com vontade. Só eu estou com fome aqui. Diga assim: há uma medida de fé que Deus colocou dentro de mim. Você não pode dizer que não tem fé. Ninguém pode dizer. Senão você está dizendo que Deus é mentiroso. E Deus, ele é fiel. Deus é santo. Deus é puro. Aliás, a Bíblia fala que é impossível Deus mentir. Deus, ele não mente. Ele não é filho de homem para mentir e nem para se arrepender. Deus é fiel. E se Paulo fala que Deus, ele deu uma medida de fé a cada um, então te apropria. Mas ele fala: não saiba mais do que convém, ou não pense que sabe mais. Não seja autossuficiente, mas também não subestime-se. E é isso que Paulo está falando. Cada um de vocês não saiba mais do que convém saber, mas que vocês saibam com temperança. Isso aqui é uma palavra, aliás, essa é uma palavra que nos leva a vivermos transformações profundas dentro de nós. A primeira coisa que eu e você precisamos compreender e aceitar é que Deus é quem transforma. E Deus transforma de dentro para fora. Tudo que Deus, ele vai transformar na tua vida, primeiramente, ele vai gerar consciência em você. É muito comum pessoas que têm maturidade se sentirem muitas vezes indignadas ou sem compreender porque outras pessoas, eles têm comportamentos que não condizem. E é interessante, porque há uma expectativa. Nós devemos para Deus, com certeza, muita coisa. Deus espera de nós, assim como nós esperamos de Deus.
Você veio nesse culto, a quarta de milagres, com certeza, agindo a sua fé, crendo que Deus vai operar na tua vida. Então você está esperando de Deus. Então nós temos expectativa. E nós não podemos deixar de ter expectativa, porque eu acredito particularmente que expectativa está relacionado à fé. Uma pessoa de fé, ele tem boas expectativas. E eu quero te encorajar a aumentar as tuas expectativas em Deus. Pense grande e espere coisas grandes de Deus. Agora, você precisa entender que também Deus espera de você. O que Deus espera de mim? O que Deus espera de você? Você tem, com certeza, conhecimento, consciência de muita coisa que Deus espera de você. O que Deus espera da igreja? O que Deus espera dos pastores? O que Deus espera do empresário? O que Deus espera de cada pessoa? Com certeza Deus tem expectativa. Agora, uma coisa importante sobre expectativa, tanto para nós, e com certeza Deus ele não vai ficar frustrado com as expectativas dele. Eu li um livro chamado A Maldição da Expectativa, do pastor Marcelo Almeida. E esse livro é um livreto, na verdade. 60, 30 minutos você lê todinho. A Maldição da Expectativa. Marcelo Almeida ele ensina que não existe nada errado em ter expectativa, em você criar expectativa. O problema é quando você espera das pessoas o que elas não prometeram para você. O problema é quando você espera das pessoas o que você não disse para elas que está esperando delas. E aí que vem a frustração para quem não sabe administrar expectativa. O marido espera da esposa, mas ele não fala o que espera dela, e vice-versa. O filho espera do pai, o pai espera do filho. Então nós temos que ser transparentes nos nossos relacionamentos e falar o que esperamos. Assim como uma empresa, quando ela contrata servidores profissionais, ela já coloca o que ela espera. Aliás, está lá os pré-requisitos, o que a pessoa vai fazer, e caso a pessoa não dê o resultado que ela se comprometeu a dar, sai fora. A fila anda. Então você precisa ser transparente com relação ao que você espera nos teus relacionamentos. E nós entendemos isso. Então, podemos esperar tudo de Deus? Com certeza. Podemos esperar tudo que Deus promete para as nossas vidas. Diga assim: eu posso esperar de Deus tudo que Ele promete na minha vida. Aliás, fé é exatamente isso, irmão. Fé é saber. Fé nasce ou surge ou é gerado com a revelação que eu tenho da vontade de Deus. Se eu sei qual é a vontade de Deus e eu não correspondo com fé, eu estou sendo incrédulo. A fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a revelação de Cristo, a pregação. Então, ou seja, eu sei. Então Deus me dá conhecimento, Ele me faz saber, e Deus espera que o que Ele está falando gere fé em mim. Então Deus espera de você fé. Jesus perguntou: o Filho do Homem vai encontrar fé na terra quando Ele vier? Ele está perguntando agora: será que o Filho do Homem vai encontrar fé na terra? Alguém pode dizer: vai? Diga: se depender de mim, Ele vai encontrar fé na terra. Porque pode acontecer isso, irmãos. O ateísmo, ele não cresce tanto, mas ele cresce. Pessoas que param de acreditar que Deus existe. E existem pessoas que estão naufragando na fé, apostatando da fé. Que Deus ache fé no teu coração. E Deus espera que quando ouvimos a palavra, quando temos conhecimento da sua vontade, a gente creia. A pergunta que eu e você devemos responder para Deus é essa: Deus, eu confio em Ti. Aliás, pergunta é uma afirmação: eu confio em Ti, Senhor. Eu espero em Ti. A minha fé está depositada em Ti. Os meus olhos estão fixados no Senhor. Os meus olhos estão voltados para Ti. Então Deus espera que essa medida de fé, ela reine em nossa vida. Ele já colocou em nós.
E ela cresce, ou ela aumenta, ela fica forte na medida que nós ouvimos sobre Cristo, sobre a sua palavra. Eu aprendi estudando sobre pregação. Pregação é uma arte, irmãos. Você aprende a pregar. Obviamente existe dons, existe habilidades que Deus dá para nós, mas existe muita arte, muita ciência na pregação. E uma das coisas que eu aprendi sobre pregação é que a pregação, ela vai direcionar, ela vai definir o que vai acontecer, o que as pessoas vão pensar, sentir e o que elas vão fazer. Um ambiente, seja um ambiente de culto, ou seja um ambiente de trabalho, na casa, ele pode e deve ser transformado. Vai muito do que se fala, do que está sendo dito, proclamado. Então a pregação profética, a mensagem da palavra de Deus, ela vem para gerar fé em nós. E o que vai acontecer? O que acontece é a resposta que damos ao que estamos ouvindo. E se a resposta for de fé, milagres acontecem. Bênçãos são liberadas e consequentemente são apropriadas, ou seja, gente toma posse de bênção. Deus abre portas para aqueles que creem nas suas promessas. Então saiba o que te convém, ou saiba na medida com temperança. E a fé é esse fundamento. Nós não podemos ir contra a nossa fé. Eu lembro uma vez que nós estávamos numa mobilização para fazer a estrutura metálica. Não, na verdade nem era estrutura metálica, era o telhado. E o projeto aqui era fazer uma estrutura metálica. Só que, pela lógica, a condição financeira não tinha como. E aí os irmãos começaram a dar sugestões. Pastor, eu dou a mata onde tem a madeira, beleza. Eu dou o motosserra, eu dou a gasolina, eu dou a comida. Irmão, fizemos uma reunião e fomos para o mato atrás dessa madeira. O irmão não sabia onde estava a toda. Não, pastor, temos que encontrar essa madeira. Eu falei, então fica aí que eu vou embora. E de fato conseguiram a madeira, trouxeram para uma serraria. O rapaz cortou, mas cortou tudo fora da bitola. Não serviu. E aí Deus me confrontou muito forte. Deus disse assim: nunca faça algo menor do que a tua fé. E a minha fé estava trabalhando para ser uma estrutura metálica. Irmãos, eu tomei uma lição. Tem gente que está orando, por exemplo, para uma casa com 5 quartos. Eu acho um absurdo, né? Apesar que eu moro numa casa que tem mais de 5 quartos. Mas não foi eu construir. E tem gente que... E aí vem a oportunidade para 2. E ele sabota. Ele fala, tá bom. Não deu 5, mas com 2 está bom. Ele acaba pegando menos do que ele estava orando. Irmão, se você está orando por algo, então espere que isso vai acontecer. Na verdade é até um sinal para você. E por isso que você vê pessoas realizando coisas que aos olhos humanos é o impossível, mas ela creu. Ela perseverou. Ela não aceitou a primeira proposta. Não, ela ficou persistindo em fé. Não, eu creio que Deus falou e Deus vai fazer o que Ele falou na minha vida. E eu só vou parar enquanto Deus fizer. Então você precisa dar uma resposta. Deus espera que a gente dê uma resposta de fé. E claro que Deus espera muitas outras coisas de nós, irmãos. Assim como nós esperamos muita coisa de Deus. Nós não podemos esperar só milagre da parte do Senhor. Na verdade, esse eu estou usando isso só como ponto de partida, para a gente poder, de uma forma bem didática, entender que Deus também espera de nós. Você pode esperar de Deus o que Ele promete, Ele é fiel. Agora você precisa se alinhar com o que você tem aprendido. Toda promessa que Deus Ele faz na sua palavra, ela está respaldada primeiramente no caráter dEle. Deus é santo e Deus é fiel. Deus é santo, Deus é imutável, Ele não volta atrás. Então eu preciso crer nisso. A palavra de Deus, ela revela o caráter de Deus. O que Deus fala está revelando quem Ele é. Então eu posso confiar no que Deus fala. Eu posso crer no que Deus fala.
E eu preciso dar respostas para Deus. E nós sabemos disso. A resposta que Deus espera de mim sempre é obediência. O que Deus pede de mim, de você? Sempre vai ser obediência. Mas a obediência na Bíblia Sagrada, quando você lê Gálatas capítulo 5, você vai ver sobre o fruto do Espírito. E uma das virtudes lá é fé, fidelidade e a obediência. Fé é a mesma coisa que obediência. Quando em Hebreus capítulo 4 fala que todos foram batizados no batismo de Moisés, só que não foi proveitoso para todos o que eles ouviram, porque nem todos deram uma resposta de fé. Então imagina o desperdício, irmão. Olha que desperdício. Moisés ensinou todos foram batizados no batismo de Moisés, mas o que Moisés ensinou não foi proveitoso a todos. O problema não estava em Moisés, na pregação. Paulo, aliás, o autor de Hebreus fala que o que eles ouviram não foi proveitoso porque não deram uma resposta de fé. E esses não entraram no descanso. E esses não entraram realmente na terra da promessa. Eles pereceram no deserto. Veja como é sério ser um ouvinte apenas e não um praticante. Veja como olha como tem consequências. Ouvir e não corresponder em fé. Eu tenho uma pergunta que eu faço para Deus, dentro dessa perspectiva do que eu estou falando aqui. Porque isso aqui é um mistério. E toda vez que eu pergunto isso, eu lembro de dois personagens na Bíblia Sagrada, que é muito parecido o contexto deles. Eu me refiro à visita do anjo, primeiramente para Zacarias. E é interessante porque Zacarias, ele era um sacerdote. A Bíblia fala que estava no plantão dele. E ele entra para servir, e ali dentro ele teve uma visão, uma visita de um anjo. E o anjo então falou que a esposa dele, que era estéril, que era idosa, ela ia ter um filho. Mas ele não creu. Quando você vai para outra história, que é a história de Maria, o mesmo anjo fala com Maria. E é interessante, porque é diferente. Maria estava noiva, mas não tinha envolvimento sexual, não tinha relação sexual. Quando o anjo fala para ela que ela seria engravidada e daria à luz o Salvador, Jesus, ela, como será que vai acontecer isso? Observe que a resposta do anjo para Zacarias foi de punição, foi de juízo. Deus fez acontecer a promessa, o propósito dele, mas Zacarias ficou mudo até o menino nascer. Maria foi diferente. Maria, ela recebeu, vamos falar assim, misericórdia. Ela foi instruída. Não, vai acontecer contigo, o Espírito Santo vai vir sobre você, então você vai engravidar. E ela falou o quê? Que se cumpra em mim, conforme a palavra do Senhor. É interessante, irmãos. Atitude é algo que você oferece para Deus. Nós estamos aqui juntos hoje. Cada pessoa está dando uma resposta para o que está ouvindo. Cada um de nós está respondendo. E é muito importante que você dê uma resposta certa para Deus. Não responda a menos. É isso que Paulo fala, nem mais, nem menos. Nem autossuficiência, nem subestime-se. Ou seja, anda na revelação que Deus está dando para você, irmãos. Ande naquilo que Deus tem te ensinado. É isso que Paulo está falando. E ele começa a ensinar sobre dons. Olha como há uma resposta. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, olha isso aqui, irmãos, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. E é interessante nós analisarmos e compreendermos essa figura que Paulo usa para dizer como é que a igreja funciona. Paulo fala de corpo de Cristo. O corpo humano, ele tem membros, e cada membro tem a sua função.
E para o bom andamento, para a saúde do corpo, cada órgão, cada membro tem que funcionar, tem que fluir. E é muito curioso. E aí então começa a falar sobre capacidades, ou talentos, ou habilidades que Deus dá. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, observe a ênfase, segundo a graça que nos é dada. É Deus que nos concede graça, irmãos. É a graça que está disponível para nós, e ela nos capacita. Aí ele fala o seguinte: se a profecia, seja ela segundo a medida da fé. Eu acho incrível isso aqui. O ministério profético, segundo o que temos observado, ele tem sido restaurado na igreja, tanto o apostólico quanto o profético. E existem algumas pessoas que não acreditam que esses ministérios são para os nossos dias. Mas a Bíblia deixa muito claro que apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, eles foram dados para a igreja. Por isso que nenhuma igreja é de algum pastor. Pastores são dados para a igreja, e não igreja para pastor. E é Deus que faz isso. Eu creio particularmente, sim, há uma restauração desse ministério em nossos dias. Mas não é isso que Paulo está falando. Paulo fala o seguinte: se alguém é profeta, ou se alguém profetiza, ele fala, profetize na proporção da fé. Ou seja, você vai profetizar conforme o que você crê. Nós vamos declarar aquilo que Deus revela, o que Deus fala, se cremos. E a pergunta é, como é que está a tua linguagem? Eu gosto de falar disso aqui, de linguagem de fé. Eu acredito que devemos cultivar uma linguagem de fé. Eu preciso falar o que Deus está falando acerca de mim, acerca das situações, acerca das pessoas. Eu preciso ter uma linguagem de fé. Aí Paulo fala, se a profecia seja na proporção, ou seja, na medida de fé. A boca fala do que o coração está cheio. O que sai da boca é apenas um reflexo do que está dentro do coração. Faça um teste, durante 7 dias, faça o propósito, eu não vou falar nenhuma palavra negativa. Eu desafio qualquer pessoa a viver transformação em 30 dias, qualquer pessoa, só mudando a forma dele falar. Eu desafio isso com várias pessoas, e é incrível o resultado. Muda a tua linguagem, e você vai ver mudança na tua vida. Se não mudar a linguagem, não tem mudança para melhor, tem para pior. Nós pregamos e cremos, há poder nas palavras. Vida e morte estão no poder da língua. A questão é, eu estou falando que gera vida ou que gera morte? Se eu não creio, eu vou falar palavras que geram morte. Se eu creio, eu vou falar palavras que geram vida, que promovem paz, que geram esperança. E com certeza isso traz uma mudança, transformação. Então seja conforme a fé, a profecia que eu falo. Embora Paulo está falando aqui de dons, e aqui alguns estudiosos colocam como dons pessoais, isso aqui, alguns afirmam que a pessoa já nasce com isso. Eu concordo nesse aspecto. Então eles colocam isso aqui como talentos, isso aqui é uma capacidade. Então outra coisa que ele fala, no versículo 6, aliás 7, se é serviço, se é ministério, seja em ministrar. Observe que cada, vamos falar assim, talento, ele tem operações, ele tem comportamentos, ele tem esfera de ação. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então ele está trazendo aqui instruções muito específicas. Se você exorta, se você encoraja, use esse dom para exortar. Se você tem o dom da contribuição, de repartir, faça com liberalidade. Parece que Paulo fala uma coisa desnecessária. Se a pessoa tem um dom de contribuir,
Aí Paulo fala, você tem que fazer essa contribuição com liberalidade, com generosidade. E ele vai ensinando cada dom ou talento. Quem governa com cuidado, ou que preside, e o que exercita a misericórdia com alegria. Esse é um dom muito importante nos nossos dias, o da misericórdia. Pessoas que trabalham com assistência social precisam desse dom, senão não vão ser humanos. Algumas pessoas, elas são dotadas de um dom de misericórdia. Eles se importam com o faminto, com o desabrigado, com o estrangeiro, e eles promovem, eles não só ficam com vontade, eles fazem isso com alegria, aprendem a fazer com alegria, porque não é tão simples. Paulo está dizendo o seguinte para todos os romanos: nós recebemos pela graça de Deus, e é pela graça que temos que servir. Eu não sei qual é a tua visão, ou o teu projeto de vida, mas com certeza você pensa em fazer ou realizar coisas grandes. Paulo fala assim, a graça de Deus te capacita. Paulo fala o seguinte, seja moderado, procure saber, procure desenvolver os talentos, as habilidades que Deus tem te dado, porque é os teus talentos, ou habilidades, ou dons, que vão abrir portas para você, querido. Tem gente que se sente ofendido se é procurado para pedir ajuda. Não é para ficar ofendido, porque a missão que você foi designado para cumprir aqui na terra tem a ver com resolver ou solucionar problema e ajudar pessoas, e foi Deus que te capacitou. É Deus que capacita. Irmão, cada um de nós temos desafios. Eu casei com 27 anos de idade, e quando eu casei com 27 anos já foi um ato de coragem. Não é que eu demorei a casar, mas 27 anos de idade é uma boa idade para se casar, mas eu pensava muito na responsabilidade de casar. Cara, casou, vem filhos. Então eu pensava, e dava medo, irmãos. Batia uma preocupação, mas eu entendi que era tempo de Deus, e Deus providenciou todas as coisas, e casamos. E aí nasceu o Kivson, veio depois a Luísa, e está tudo certo. Deus foi provendo, dando condição, desafios terríveis. O Kivson tinha, como é que chama? Adenóide. É adenoide o nome? Inflama, né? Garganta entope, febre rapidola, 40 graus, 30 minutos, meu Deus do céu, desespero. Corria para o hospital. Aprendemos a lidar com isso. Vamos fazer tudo para não aumentar a febre rápido. Foi aí que nós fomos aprendendo. Ajudando alguns irmãos aqui da igreja, com filhos, vimos sinais, evidências que o Kivson poderia ser autista. E de fato foi diagnosticado com autismo. E nos ajudou a lidar melhor com ele, a compreender e até a me conhecer também. Depois, Luísa, descobrimos também autismo. Teve um desafio de alergia, um monte de alergia. Os médicos ficaram duvidando. E você sabe que os médicos bons, eles recomendam que você procure outro profissional. Eu lembro da expressão da doutora, quando ela viu o resultado do exame da Luísa, ela ficou assim, não é possível. Ela nunca tinha visto aquilo. As máquinas não conseguiram contabilizar ali o tanto de alergia. Eu recomendo que vocês procurem outro laboratório. Vamos para lá. Mesma coisa, assustaram. Quando chegou no médico, no alergista, isso não é possível, vou fazer o meu próprio exame. Fez. Eles tiveram que acreditar. Era um desafio muito grande, irmãos. Tudo novo. Problemas impossíveis de lidar, mas Deus, Ele sempre vai falar com os seus filhos. Os exames podem dar um diagnóstico, mas Deus tem uma palavra para você. As circunstâncias vão trazer uma realidade, mas a realidade não é a verdade. Eu preciso entender qual é a verdade de Deus.
E nós vamos buscando Deus. Não, teve uma vez que a Lusa teve uma crise. Meu Deus, durou 30 dias. 30 dias de crise. Foi terrível. E vocês nunca me viram parar de vir pregar, de estar em culto. Eu nunca parei, nunca fui preciso parar a minha agenda. Claro que tem toda uma estrutura, uma esposa idônea, uma mãe que protege, que cuida. Mas ali, né? Compra o ministério, vá lá, faz pai de homem, de pai, providencia, e oração, jejum, vigília, buscando a vontade de Deus. Irmão, época de eventos, encontro, conferência, misericórdia. Em casa até os cachorros adoeciam. Eu fui aprendendo a pedir oração para os irmãos, porque foi um erro que eu cometi muito tempo. Eu lutava sozinho. Irmão, não lute sozinho. Poucas pessoas sabiam do que nós passávamos com o Kivson. Pouquíssimo, nem minha mãe sabia, nem meus pais sabiam, ninguém sabia. A gente saía de casa meia-noite, às vezes 3 da madrugada, para o hospital, ia para Belém, ninguém, não falava para a igreja. E Deus me ensinou com Paulo. Paulo era um homem que pedia oração. Ele fala: orem por mim. Já viram isso, Paulo? Orem por mim. Orem para que Deus me dê liberdade, para que Deus me livre dos malvados, dos maus obreiros. Ele vai pedindo. Eu falei: rapaz, eu estou sendo tolo, eu estou sendo um babaca, eu preciso pedir oração. E eu comecei a mobilizar a oração, não para todo mundo, mas para pessoas que eu acreditava que oravam. E começamos a ter resultados diferentes. Tem irmãos que já sabem, quando ora por mim, ele lembra de orar. Até tem uns que sabem o nome dos cachorros, irmãos. Abençoa o Spock, Senhor, abençoa lá o Spielberg, abençoa o Gucci. Porque, irmãos, né, são os cachorros. E eles são domésticos mesmo, viu? São bem cuidados. Não é igual um filho, né? Mas parece um filho. Tem um que dorme comigo, se tem uma ideia. Que é o famoso Gucci. Quem está me entendendo? Diga assim: Deus tem uma verdade para cada realidade. Qual a realidade que você está vivendo hoje? Agora pergunte: eu sei muito ou sei pouco? Qual está sendo o parâmetro que você está usando para essa realidade? Busque a verdade de Deus. Qual a palavra de Deus para a minha vida? O que Deus tem para a minha vida? Então Paulo está trazendo, claro, um ensinamento muito profundo para todos nós, nos ensina a ser humilde e pedir ajuda, tá? Nessa questão de humildade. Eu levei um tempo para pedir ajuda e oração para as pessoas, e olha que eu creio no poder da oração, irmão. Jesus disse: tudo que 2 dentre vocês concordarem e pedirem, o Pai dará a vocês. Eu quero te encorajar a não cometer esse erro de não se conectar ou se comunicar com pessoas que vão unir a fé para que você seja abençoado, ou para que a tua filha seja abençoada, o teu filho seja abençoado. Peça para Deus. Existem pessoas que têm dons, e pode ser que você se conecte com alguém que tem esse dom, o da profecia, e que ora numa medida de fé que é maior do que a tua. Você pode entrar em contato com alguém que tem esse dom de repartir, esse dom da contribuição, mas se ele não souber, ele não vai também te ajudar. Você pode ter uma conexão com pessoas que têm esse dom maravilhoso do governo, do presidir, que sabe sobre gestão de tempo, gestão de recurso, gestão de tudo, mas se não houver humildade para compartilhar, para falar das suas lutas, não vai ter como ser ajudado, irmãos. E alguns depois ainda ficam se lamentando: ninguém se importou comigo, você não falou nada, você não pediu ajuda, você não disse nem orem por mim, você nem pediu para orarem pelos teus projetos. E é verdade, você tem que pedir para pessoas certas, viu? Não fica propagando para todo mundo, não. Não vai para a rede social falar dos teus projetos, das tuas visões. Não faz isso. Na rede social você só tem que mostrar depois o que aconteceu, viu? Aconteceu, está feito, não tem mais. Mas se está ainda em ideia, desde que ele tem um pensamento, uma ideia, já vai falando.
Aí ele ouve lá o filho do cão: ei, rapaz, não vai dar certo não. Isso aí é ilusão, rapaz. Que é isso? Está difícil. Então fica calado. Só fala para gente que tem fé. Gente que vai orar, gente que vai interceder, gente que vai te ajudar. Em nome de Jesus. E você vai ter resultados incríveis em Deus, em nome de Jesus. Uma outra observação muito importante que eu e você devemos atentar dessa questão dentro do nosso coração. Primeiro, nós não sabemos tudo. E por mais que você tenha muito conhecimento, muito saber, mas alguém sabe mais do que você. Alguém tem mais do que você. E é interessante, irmãos, quanto mais nós caminhamos com Deus, nós vamos aprendendo a ser ministrado por Deus, através das pessoas. Eu já preguei sobre isso uma vez aqui. Mas Deus, Ele consegue operar em pessoas simples. Deus consegue operar transformação em pessoas humildes. Pessoas humildes, pessoas simples, elas aprenderam a ser ministradas por outros. E é muito importante isso para nós, irmãos. Deus pode usar quem menos esperamos que Ele pode usar. Deus pode fazer através de alguém que menos esperamos. E não é para ficarmos comparando e condenando, vamos falar assim, quem a gente esperava que ajudasse. Porque tem pessoas que eles ficam ofendidos. Lembra da expectativa? Eu falei de expectativa. Eu falei, eu preciso falar para as pessoas o que eu espero delas. Eu não posso ficar esperando das pessoas se eu não falei para elas o que eu espero delas. O problema muitas vezes, quando eu sou abençoado por quem menos se espera, é que a gente compara. Por que o fulano que está aqui em casa não fez? Esse dia eu fiquei sabendo de uma história, não é uma história legal, uma triste história. Um marido que não acompanhou a esposa no leito de enfermidade. Mulher doente e o marido não fez nada. Obviamente a mulher ficou triste e pensando, vale a pena viver com um homem desse? Imagina só, pessoa doente, acamada, tendo que ir para o hospital sozinha, doente, e o homem não fez nada. E eu pensei assim com misericórdia, rapaz, esse homem está mais doente do que essa mulher, só pode. Ele está muito ruim das pernas, porque eu não consegui pensar mal desse camarada. Ele falou, está muito doente esse cara. Ele está muito ruim das pernas. E daí eu conversei. Olha só como se espera. Quando alguém casa, e por falar em casamento, a gente vai fazer alguns casamentos esse ano aqui, para a glória de Jesus. Existem os votos, né, do matrimônio. Então são promessas e também são deveres. Ou seja, são direitos e deveres. E é na hora da doença que a pessoa vai mostrar fidelidade, companheirismo, misericórdia. É na hora da escassez, da crise, da dívida, que se tem parceiros ou não. Então se espera. E aí, no caso dessa senhora, ela recebeu ajuda. Ela recebeu ajuda de que ela não esperava. Porque o óbvio é que o marido pelo menos acompanhasse, levasse, comprasse remédio. E vem. E aí dá um problema, irmão, muito sério. Eu quero te ajudar nessa noite a enxergar o agir de Deus no que está acontecendo na tua vida. Eu quero te ajudar a enxergar nessa noite o agir invisível do Espírito Santo.
Eu, como pastor e como líder, mobilizador, irmão, já fiz mobilização que ninguém correspondeu, ninguém mesmo. Ninguém deu R$1 de oferta. Mas aconteceu. Deus usou outras pessoas que nem me viram falando, mas que ajudaram. E eu aprendi com isso. Eu preciso reconhecer que Deus é quem move, que Deus é quem age, que Deus é quem usa quem Ele quer, como Ele quer e aonde Ele quer, irmão. E acabou. Você crê que Deus é soberano? Saber disso me salva, irmãos. Saber disso me liberta. Saber disso me impede de eu condenar pessoas, de eu ficar frustrado com gente, porque apesar de eu mobilizar, mas se é Deus que vai mover, irmãos, eu tenho que receber o que Deus está trazendo. Quem está me entendendo? É óbvio, tá? É óbvio que se espera de um marido que ele seja quem cuida da esposa, quem protege, quem alimenta. Mas alguns estão doentes, não fisicamente, mas às vezes emocionalmente, estão enfermos nas suas almas e precisam ser curados. Existem pessoas que conseguem ajudar mesmo estando muito ruins, irmãos. Eu já vi gente que ele tem malmente o que comer, mas ele é capaz de repartir o que tem. Mas nem todos têm essa habilidade, irmão. Eu já vi pessoas que não estão tão saudáveis, mas eles conseguem ficar num leito, ali acompanhando. Irmãos, eu sou limitadíssimo nessa questão. Não dormir me faz um mal terrível, apesar que eu não sou de dormir tanto. Eu não aguento. Já viu pessoas que quando morre alguém, ele vai para lá, né, e fica, e depois volta. Eu vi o Leonai fazer isso ano passado. Aconteceu dois casos assim, de pessoas que faleceram, e eles iam para lá, de manhã, de tarde, de noite. Eu falei, rapaz, isso é uma bênção. Me ajudou inclusive a fazer cerimônia fúnebre, cantando, fazendo louvores. E eu pensei até que ele era experiente, primeira vez dele. E pastor, nunca participei de um culto fúnebre. Eu falei, tá pronto, hoje é o primeiro dia. Hoje tu vai ser treinado, a partir de hoje tu vai ser o pastor dos cultos fúnebres. Pastora Ana colocou a mão na cabeça agora. Pastora Neide, quando foi botar um meaçu, aí aconteceu um acidente, morreu o esposo da Luciana. A igreja tinha, nem sei se tinha já aberto. E aí, pastor, eu falei, irmã, tu é a pastora, dá o teu pulo aí, vai lá, consola os irmãos, abraça. Pastor, o que falar, irmã? Não tem o que falar não, irmão. É só presença mesmo. É só presença, é só companhia. Não tem o que falar, irmão. Tem uns que dá pergunta, tá tudo bem? Como é que tá bem, irmão? Não está bem, irmãos. Fica calado. Seja solidário. É igual na academia, às vezes o cara está malhando, ela está tudo bem. Eu falo, não tem como estar bem aqui não, irmão. Estou para morrer aqui cansado. Eu malho com personal, irmão. O camarada entende, ele olha para o teu corpo, ele vê que tu já está em condição, vai para outra e fala, não, tu pode mais 2, mais 5, quando termina, o cara está acabado, está morto. Meu Deus. Nós temos que ter sabedoria, sensibilidade. Quem está comigo aqui, irmãos? Que seja moderado. Reconheça que o que você tem recebido de Deus é suficiente para você andar hoje. Continue buscando. Não despreze o que Deus tem te dado. Não subestime. Ande na revelação que Deus tem te dado. Ajude as pessoas. Peça ajuda. Caminhe em nome de Jesus. Se você tem habilidades, essa habilidade é para você ser bênção na vida dos outros, mas você não tem todas elas. Nós somos corpo, nós ajudamos uns aos outros, nós somos fortalecidos, nós somos abençoados, encorajados, meu irmão, nós somos ministrados pelos outros. Mas por que muitos não são ministrados? Por causa, infelizmente, do orgulho, da soberba.
Eu aprendi cedo, cedo não, já estava com, acho que 4 anos de convertido, porque a minha conversão, irmão, me converti ao Evangelho, eu me converti no dia 14 de agosto, então, 3 meses depois eu estava pregando nos púlpitos, e em menos de 2 anos eu fui levado à convenção, eu fui consagrado a pastor, 1 ano e 9 meses, porque eu aproveitei tudo que tinha, aproveitei. Eu segui o processo natural, estuda isso, eu estudando, faz o curso, e aí o pastor viu, reconheceu, me levou, e aí cheguei na Missão Horizonte, pastor, olha o peso, eu nem sabia o peso do que era esse negócio de pastor, meu Deus. Aí lá vai o pastor Lucivaldo, para onde eu ia era o pastor, e eu não gostava de ser chamado de pastor, irmão. Me dava um sentimento ruim, meu Deus, só preciso ser curado, era uma insegurança terrível. Eu falei, não, rapaz, me chama pelo nome, sou pastor, mas não sou, bora, me chama pelo nome. Eu proibia a galera de chamar pastor, mas foi graças a Deus, irmãos, e eu fui aprendendo com Deus a caminhar em fé, a dar respostas, a entrar em desafios que, misericórdia, eu não me via capaz, mas como eu estou falando para vocês, eu fui honrando o que Deus tinha me dado, eu fui me apropriando. Me chamaram esse dia para ministrar no ITG School, que é a nossa escola de missões. Aí eu falei, beleza, conta comigo, mas depois fiquei pensando assim, rapaz, eu vou falar o dia todo, misericórdia, o dia todo, mas eu estou confiando que Deus vai fazer. E me colocaram quase no final. Eu penso um negócio difícil, mas eu ia ser um dos últimos que prega, que ministra, porque a expectativa vai aumentando, irmão, pensa um negócio ruim, é tu ser o último a pregar, irmão, porque foi Jesus que ensinou, sim ou não? Jesus foi que ensinou no último dia da festa. Ele chega, meu irmão, ele me quebrou tudo. Então a gente tem esse negócio, rapaz, o último é o cara. Mas quando eu falo, rapaz, me coloca no começo, porque está tudo certo, não tem expectativa, mas quando vai chegando para o final, aumenta a expectativa, e aí dá conta do recado. Acredite, Deus é soberano, e pode ser que algumas pessoas não consigam te ajudar, e você tem que entender que Deus está agindo. Imagina, irmãos, se me ajude a pregar aqui, por favor. Tem o copeiro e tem o padeiro. Quem foi que morreu? Foi o padeiro, né? O padeiro morreu, o copeiro foi para o rei. O que José pediu? Lembra-te de mim quando tu estiver lá perante o rei. Ele lembrou de José? Irmão, e se ele lembrasse de José assim que ele saiu? Tinha estragado tudo, irmão. Sim ou não, pessoal? Tinha estragado tudo. Agora, para nós compreender isso, Carlinhos, é o problema. A gente fala assim, por que o pastor não veio em casa? Por que o Adoniel não me ligou? Só que Deus já mandou 10 irmãos, e o cara fica ali, por que o Adoniel não me ligou? Quem está me entendendo? Dá um brado de aleluia aí. Eu não sei se alguma mulher está igual essa outra mulher aí, que está com raiva do marido porque ele não ajudou. Mas vamos lá, irmãos. Eu preciso entender que Deus é soberano, Deus está no controle. Ele não dorme, Ele continua atento para os seus filhos. Ele continua olhando e está vendo o que está acontecendo. E Ele levanta do pó o desvalido, levanta do monturo o necessitado. Ele é o mesmo Deus, irmãos. Agora Ele vai fazer isso da maneira dEle. Eu preciso me posicionar. Então que sejamos humildes de coração para entender o que temos recebido de Deus, a dar resposta de fé ao Senhor.
a encarar os desafios. Você aprendeu hoje aqui a pedir oração. Eu demorei a aprender isso. Na verdade, não é que eu demorei. Sabe essa coisa de você ter uma revelação e você anda nela. Só que você tem que entender uma coisa: toda revelação é progressiva. Diga assim: toda revelação é progressiva. Certa vez Deus falou comigo para eu não falar das minhas lutas para ninguém. Deus falou comigo, irmãos, para eu não falar minhas necessidades para ninguém. E eu andei com isso muito tempo mesmo. E acredito que isso influenciou para não falar, inclusive, de lutas no ministério, com meus filhos, no casamento. E aí Deus me deu uma revelação a mais. Existem pessoas que são levantadas para te ajudar. Existem pessoas que são levantadas por Deus para mudar situações que você precisa que aconteça. É a comunhão, irmãos. Ninguém vence, ninguém cresce sem ter comunhão, ou seja, a vida com a igreja, a comunidade, é o corpo, nós somos membros uns dos outros. E o que eu tenho de falta, você está transbordando, e é para abençoar a minha vida. O que falta em você, com certeza, alguém tem em abundância, mas você tem que ser humilde para receber. Você não pode se privar. Agora entenda uma coisa: Deus está no controle. Não coloque na sua cabeça como Deus tem que fazer as coisas. Eu falei de José, e depois de 2 anos aconteceu. Deus usou o mesmo camarada. Ele lembrou: olha, quando eu estava lá junto com o outro, tinha um hebreu, e ele revelou os sonhos, porque o faraó estava querendo saber o que significava o que ele tinha sonhado, estava perturbado. Mardoqueu tem uma experiência muito parecida, porque Mardoqueu, ele percebeu que dois homens tramavam matar o rei. Ele vai e denuncia. Só que Mardoqueu não recebeu nada. Mas quando veio aquele levante, através de Amã, e ele consegue um decreto para eliminar os judeus, a Bíblia fala que o rei não dormiu. Ele pede o livro das crônicas e começa a ler. E ele lendo, viu que não estava registrado nenhuma recompensa para quem havia salvado a vida dele. Aí ele pergunta assim: o que fizeram para esse camarada aqui? Nada. Aí ele manda Amã, chega na hora: Amã, o que se faz para alguém que o rei quer honrar? Amã, vaidoso, pensa que é ele. Quem é que o rei quer honrar mais do que a mim? Aí ele fala que ele ande no animal, no cavalo do rei, vista as roupas do rei, e alguém muito importante camine e vá gritando, né? Esse é o bem que se faz para quem o rei quer honrar. Aí o rei fala assim: então você vai fazer isso com Mardoqueu, aquele que havia tramado matar Mardoqueu, seu povo. Ele teve que caminhar gritando: é assim que se faz com quem o rei quer honrar. Mas na hora não foi recompensado. Tem gente que fica ofendido porque se sentiu esquecido. Irmão, se você faz qualquer coisa para alguém, esquece. Você convidou para o aniversário, foram, comeram, falaram mal da comida depois, está tudo certo, irmão. Não te convidaram depois, fica tranquilo, irmãos. Fique em paz, vai chegar a tua vez, irmãos. Vai chegar a tua hora, em nome de Jesus. E eu poderia ficar citando personagens bíblicos sobre isso. E o que eu tenho visto isso acontecer com muita gente. Gente que não entende, gente que não sabe moderadamente e acha que sabe demais, fica gerando expectativas. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e nos ajude a andar em humildade. Amém? Diga assim: a humildade precede a honra. Diga assim: a soberba precede a ruína. Mantenha o teu coração humilde quando você estiver passando por esquecimentos, ou ser rejeitado, ou achar que, caramba, por que não fizeram, por que não aconteceu? Não perca a bênção, porque eu acredito que nessa hora muitos acabam perdendo o que ia experimentar. Sinceramente,
Quantas pessoas, eles infelizmente, na hora da bonança, ao invés de eles prolongar esse período de bonança, eles não sabem prolongar, e eles depois logo vão recair novamente. E tem gente que nunca sai de lugares baixos, de lugares rasos, lugares superficiais, porque não aprendem como sair. Seja qual for a tua situação, seja humilde. A humildade vai te conectar com outras oportunidades em nome de Jesus. É sobre isso que Paulo nos ensina. Com a graça que recebemos, devemos reconhecer. Com a graça que recebemos, devemos servir. E com a mesma graça eu preciso ser ministrado. Quem está sendo ministrado aqui nessa noite? A mesma graça, irmãos. Eu preciso receber o que Deus está me dando agora. Amém? Deus me deu uma palavra há 2 semanas atrás. Eu quero te convidar a ficar em pé. E tem coisa que Deus fala e logo acontece, né? Assim, já perceberam isso? Tem coisa que Deus fala e já está acontecendo, né? Já está acontecendo. Tem coisa que Deus fala, no outro dia acontece. Mas tem coisa que Deus fala, irmão, e leva tempo. É igual a promessa de Deus para Abraão. Leva anos. Todo um trabalhar de Deus no caráter de Abraão. Mas é interessante, Deus fica falando, prometendo, e tem uma hora que Ele começa a cumprir o que Ele promete. Nós começamos a viver algumas promessas aqui a nível ministerial, como igreja ceia de 4 bocas, e vocês vão ficar surpresos, mas nem deveria, porque primeiro que Deus promete, segundo que nós oramos muito para que isso aconteça, e está acontecendo, começou a acontecer. A pastora Ana, ela disse assim, o pastor disse que faria um grande culto no culto da virada, e não tinha cadeira para o pessoal sentar, e olha que viajou muita gente, mas Deus me deu uma palavra, irmãos, e Ele começou a cumprir, e não foi só virada, todos os cultos de domingo estão ficando superlotados, e isso é só o começo, porque nós estamos só começando a viver esse tempo de promessa, irmãos. Quem está comigo? A questão é, peraí, no tempo da escassez, no tempo das coisas pequenas, no tempo dos gatos pingados, como é que estava o meu coração? Eu entendo, cara, Deus é soberano, Deus é bom o tempo todo, queridos. Quem está comigo? Feche teus olhos em nome de Jesus. Eu pedi para o pessoal do louvor, aliás, eu mandei uma mensagem, não sei se viram, tá? A gente vai cantar um louvor que é um louvor antigo, de dentro para fora. E enquanto a gente canta esse louvor, eu creio que Deus vai estar operando transformação dentro de você. Glória a Jesus. Eu creio que Ele vai fazer você entrar nessa dimensão de humildade, que recebe graça o tempo todo, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que de repente está vivendo dias tão difíceis de entender, você está sem compreender as circunstâncias. A verdade, ela te liberta, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Escute-me, tudo que oprime significa que você acreditou em mentiras e continua acreditando em mentiras. Quantas pessoas eles estão hoje endividados financeiramente, porque eles acreditaram na mentira de que eles iam conseguir, de que ia dar, e gastaram, ou seja, fizeram uma despesa, um compromisso maior do que ganha. Caso uma mentira. A verdade liberta, a verdade ela transforma, a verdade, Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará. Quantas pessoas eles continuam acreditando numa mentira? Se tu começar um pouquinho não faz mal, só um pouquinho não faz mal. Eu olhei para Monique e ouvi Deus falando com ela, não sei porquê. Irmãos, um pouco de levedura fermenta tudo, irmãos. Um pouco faz mal sim, irmãos. As más conversações corrompem os bons costumes, irmãos.
Andar com gente errada vai te contaminar, irmãos. Ir em lugares errados vai te prejudicar, sim, irmãos. Então tem que ser humilde para entender o que eu estou falando aqui, irmãos. A verdade, ela liberta. Se você está ingerindo carboidrato e carboidrato, ou seja, açúcar e açúcar, e acha que não vai dar triglicerídeo, você está enganado, você está mentindo para você mesmo. Olhei para a Sandra ali, vi, ela está fitness, né? Fitness, nunca foi gorda a Sandra, mas fez o exame e deu um monte de coisa errada, tudo alterado. Teve que entrar num regime radical. Mas quanto tempo ela se enganava? Não faz mal. E assim nós somos, a gente se engana, irmãos. Não é não, Tiago? Estou te falando. Não te engane, irmão. Não vos enganeis, de Deus ninguém zomba. Eu vou colher o que eu planto, irmãos. Então acerte a semente, pelo amor de Deus. Acerte aonde você deve ir. Acerte com quem você tem que andar. Acerte com quem você tem que abrir o coração, irmãos. Acredite, você está no lugar certo agora. Você está ouvindo a coisa certa em nome de Jesus. E com certeza você vai ter resultados poderosos em nome de Jesus. Deixa Deus te usar, Levita. A tua glória acima, toma ver o teu poder, tomando conta do lugar. De braços abertos estou, coração rendido em teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Então vem, sem demora vem, oh Senhor, entre dentro de mim. Então vem, sem demora vem, com teu poder entre dentro de mim. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Então vem, sem demora vem, sem demora vem, oh Senhor. E então vem, de dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Sem demora vem, teu
teu poder entre dentro de mim, como um fogo entre dentro de mim. Então vem, sem demora, vem com teu poder entre dentro de mim, e como fogo nos meus ossos, vento em meu peito, entre dentro de mim. Então vem, sem demora, vem com teu poder entre dentro de mim, e como fogo em meus ossos, em meu peito, entre dentro de mim, de dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Vem de dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro, Glória a Jesus. de dentro, o meu ser. Teve um TLC. E eu vim para o TLC uma certa terça-feira. E o Espírito Santo falou assim: hoje você vai ensinar como tu ministra, vai ensinar as pessoas a fazerem como tu faz. Eu falei, tá bom. E eu cheguei aqui, ministrei e esqueci. E a gente já ia embora, já era 15 para as 10 da noite. E aí eu lembrei. E aí, então eu chamei quem estava enfermo, doente. Eu não lembro exatamente quantos vieram, mas eu lembro que o Marcelo veio, Marcelo Brito. E como eu estava demonstrando, então eu perguntei o que cada um tinha. E aí o Marcelo falou o que ele tinha. O Marcelo estava sentindo dores, na expressão dele, doía tudo. Não tinha nada que não doía. Motorista, muito tempo sentado, né, dirigindo. E aí ministramos sobre ele, ele foi anestesiado e levantou curado para a glória de Jesus. Mas aquilo eu não tinha tido a visão do que ia acontecer, né? Eu estava aproveitando o momento para ensinar os irmãos como ministrar com palavra de conhecimento, ter revelação e orar conforme, ou então perguntar mesmo, perguntar o que isso tem e orar especificamente. Eu estou fazendo isso aqui para você porque Deus está gerando dentro de mim uma convicção de que Ele está eliminando dores aqui nessa noite. Então eu vou orar por você que sente dores. E para ser mais preciso, não sei se quantos tem, mas você sente dores nessa região, não sei se falar se é na frente, se é aqui, mas é dores no teu joelho. E o Senhor quer te curar aqui nessa noite. Vem cá na frente, em nome de Jesus. Pastor, eu sinto dores no meu corpo também, então vem para cá. Eu sinto dores. Glória a Jesus. Dá um passo para trás, beleza? Aí, ok. Você sente dores. Quem sente dores no corpo todo? Sente dor no corpo todo? Está sentindo dor no corpo todo? Agora? Desde quando? Tem mais de ano. Faz assim com o teu braço, bem alto. Glória a Deus. Agora abaixa, faz assim. Levanta de novo. Olha para mim. Eu vou contar até 3 e essa dor vai desaparecer. 1, 2, 3. Olha para mim. Procura a dor no teu corpo.
Vê se tu encontra alguma dor. Quem crê, irmãos? Glória a Deus. Ele está chorando, ó. O poder de Deus está aqui, irmãos. Pastor, o que é isso? Demonstração do Espírito. O Espírito de Deus é quem opera, irmãos. Tem gente que tem pressa de sair da frente de Deus, irmãos. Se quiser sair, sai. Mas quem permanece, experimenta a mar de Deus. Glória a Jesus. Quem sente dor no joelho aqui, ó? Aqui. Deixa eu ver quem. Você? Qual é o joelho? Joelho esquerdo. Está sentindo dor agora? Quando levanta, de vez em quando. Isso diariamente. Todos os dias. Vez. Quem mais? Ana Ramos. Quem não tem Ana Ramos? Tu não pode fazer escada. Não podia, né? Vamos lá, quem mais sente dor no joelho? Você? Atrás também, nos dois joelhos. E você? Lado direito. Pessoal, presta atenção. Vai ser meu objetivo, tá bom? Bora ouvir aqui, irmão. Pega o microfone aqui. Traz aqui o microfone. Bora ouvir aqui o Leno. Fala aí, Leno, pra nós. Como é que tu tá se sentindo agora? Glória a Jesus. Fala para a igreja aí. Boa noite a todos. Eu venho sentindo essas dores há muito tempo no meu corpo. E agora começou a irradiar para minha perna. Deu muita dor mesmo, que até falo para a Rosane, não sei de onde vem essas dores. E quando o Senhor falou aí, contou até 3, desapareceu a dor. Quem crê nisso? Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Presta atenção. O que Deus fez com o Marcelo, Ele me fez lembrar. E Ele me disse, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Então já aconteceu. Já aconteceu. Alguns de vocês vão precisar talvez de um dia mais, 2 dias, mas vocês estão curados. O que era, Verão? Quer dar crema da bola ainda? É? Tá sentindo dor agora? Agora não. Mas você sente dor quando? Porque é muito brusco. E tu faz direto. Tu é corajoso, ele joga beach tênis, que é um negócio perigoso. Beach tênis, né? Tá bem. Então, todos vocês que sentiam dores aqui no joelho, acreditem, o Senhor já tocou em vocês. Amém? O Senhor já ministrou na frente de vocês. Levante a mão assim. Deus, eu oro pela saúde dos joelhos agora. Eu repreendo todas as enfermidades no osso, nos nervos, reumatismo, artrite, artrose, osteoporose, em nome de Jesus. Eu repreendo agora toda inflamação, infecção, dores desapareçam pelo poder da fé, em nome do Senhor Jesus. Receba o poder de Deus agora, receba o toque e a unção de Jeová Rafá. O Senhor é o Deus que te sara, o Senhor é o Deus que te cura. Jeová Rafá está aqui nessa noite para desfazer enfermidade, doenças, dores. Receba a saúde no seu corpo. Todas as dores sejam agora arrancadas em nome de Jesus. Pelo poder que há no nome de Jesus, eu repreendo toda a enfermidade. Sai dos ossos, do nervo, sai da coluna, do alto da cabeça, a planta dos pés, toda a maldição. Eu repreendo, saia em nome de Jesus. Doenças, enfermidades. Recebe a tua cura aqui. Recebe o teu milagre aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, opera na tua serva aqui. Deus está fazendo muito mais. Deus está fazendo muito mais do que ele pediu. Vem me tocar, O Senhor hoje libera uma unção Senhor de cura. Jesus. Não apenas para te curar, Vem me mas ele fala que te capacita com uma meu unção para curar. Senhor.
curar. Vem me esta unção em nome de Jesus. Seja meu livre Senhor. e seja restaurada pelo poder da fé. Eu te abençoo. Eu declaro sobre a tua vida saúde. Toca-me, Recebe Senhor. saúde em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, eu abençoo a tua Toca-me, filha. Senhor. Sim, Deus, tu és o nosso Deus. Toca-me, E as Senhor dores Jesus. desapareçam, que não haja nenhuma sequela. E que a tua filha, Toca-me, Senhor. em nome de Jesus, desfrute de saúde a partir dessa noite. Recebe saúde do teu corpo, em nome de Toca-me, Senhor. Jesus. Inflamações, infecções, desapareçam. Toca-me, Senhor. Jesus, tu levou sobre si as minhas dores, enfermidades. Eu creio, eu tomo posse da minha saúde, em nome de Jesus. Eu repreendo agora toda a enfermidade, todas as dores, em nome de Jesus. Eu anulo toda palavra de maldição que foi lançada contra a minha vida, contra a minha casa. Eu repreendo agora, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o nome de Jesus. Glória a Jesus. Amém. Vamos para casa, irmãos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo Jesus, o nosso Salvador, e a comunhão do Espírito Santo seja com você hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos.